Olá a todos, meu nome é Andréia Drummond e nós estamos aqui para gravar o podcast da prática, o nosso primeiro episódio. E a gente tem aqui a honra de estar com o Dr. Paulo Matos, médico formado há quase 30 anos, 29 anos mais precisamente, e Dr. Gustavo Jorge, acadêmico de medicina do 6º ano, já quase formando, né, Gustavo? Pela Universidade Federal de Santa Catarina. E estamos aqui também com a Adriana Facim, gestora da saúde e founder da prática. Então, primeiro, obrigada a todos, né? É um prazer estar com vocês nesse primeiro episódio. A Prática é uma empresa de desenvolvimento e educação médica, e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa jornada da medicina, né? E eu queria começar ouvindo um pouco de vocês sobre essa história de vocês. Vamos conversar com o Dr. Paulo. Conta pra gente um pouquinho, Paulo, da tua jornada, e são 29 anos de medicina. Por que medicina? Bom, André, isso não é uma pergunta fácil. Primeiro, agradecer aqui, né, por estar aqui junto com vocês e o convite para participar do podcast. Eu acho que não é uma pergunta fácil de responder, né? Mas eu sempre disse para todo mundo que me perguntou alguma vez por que eu me tornei médico, é porque eu gosto bastante de gente. Então, eu acho que é um princípio básico, assim, para a gente exercer medicina, é a gente gostar das pessoas, né? E querer realmente o bem delas, né? Mas a minha história não começou na medicina, assim, escolhendo medicina. Eu não queria fazer medicina, né? Lá quando eu estava na escola e tudo, decidindo a minha carreira, ou o que eu queria e gostaria de fazer como faculdade, eu estava muito envolvido com esporte e jogava tênis, etc. E o que eu queria fazer era educação física. Quem interviu um pouquinho nisso foi a minha mãe, né? Que disse, meu filho, educação física, como é que vai ser esse negócio? Eu gostaria muito que tu fizesse medicina. E eu, como todo... Influência da mãe. Adulto jovem, né? Saindo da adolescência, disse, não, medicina nem pensar. Mas, como eu acabei não entrando na educação física, né, passei para informática, na época se chamava informática ainda, né, no momento que eu passei para informática, me deu um clique assim, cara, de repente vamos pensar que medicina pode ser uma boa. E a partir dali eu desisti do ingresso na informática, fui por cursinho novamente, e resolvi fazer medicina. E tive sucesso, passei no primeiro vestibular, que não é uma coisa muito fácil, né? A gente sabe que o vestibular é sempre concorrido. Você se formou no Rio Grande do Sul, né? Formei no Rio Grande do Sul em 1995, né? Olha só, Gustavo. E o ingresso, assim, na faculdade realmente reafirmou bastante, assim, quando eu enxerguei meus colegas e vesti lá o primeiro jaleco, né? Reafirmou bastante a certeza de que eu queria ser médico. E foi um clique muito involuntário, porque não existiam médicos na minha família, não tinha a mínima noção do que era uma faculdade de medicina. Tive que realmente aprender por experiência própria, né, como né, vencer nesse momento da faculdade, assim. E foi muito interessante, assim, porque eu me adaptei totalmente à faculdade e procurei ter as mais diversas experiências durante a faculdade, estágios, acompanhei diversos médicos famosos da cidade para aprender, porque eu achava que eu tinha que aprender cada vez mais, né? Encarava a faculdade como uma coisa profissionalizante, né? E isso é importante porque talvez em algum momento as pessoas achem que eu vou sair da faculdade, eu vou ter sempre vou ter que seguir estudando, obviamente, mas eu queria sair da faculdade pronto para trabalhar, se assim eu precisasse, como médico, ter o meu CRM e ter a competência para trabalhar como médico. Fiz minha especialização, então me formei em 95 na Federal de Pelotas. De lá eu saí para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fiz a especialização em anestesiologia, passei 2 anos dentro do Hospital de Clínicas, foi uma das melhores experiências da minha vida, médica. Do Hospital de Clínicas eu retornei para Pelotas e fui anestesiologista em Pelotas durante 25 anos. Né? Então,
foi uma experiência Que jornada, hein? fantástica, assim, durante todo esse tempo, obviamente, a anestesiologia mudou muito, né? Eu sou do tempo que os monitores na sala eram separados, assim, hoje a gente tem outro tipo de tecnologia, né? Então, foi bem interessante, assim, essa primeira parte da jornada como médico, que foi escolher a medicina e depois fazer minha especialização. E hoje, num- depois de muito tempo, mesclando uma carreira um pouco diferente, uma carreira associada à assistência, também com empreendedorismo, com gestão em saúde, etc. Mas isso é outra história. Eu acho que essa é a cabeça do novo médico. Então, para a gente tirar essa dúvida, vamos perguntar para o Gustavo. Gustavo, por que medicina? O que que te atraiu para a medicina? Você tem uma família de médicos? Muito bem. Obrigado pelo convite, André, estar participando aqui do podcast. Primeiro, é sempre bom escutar excelentes médicos como o Paulo aqui, as histórias que fizeram parte da trajetória e da formação como médico. Hoje a gente sabe que a gente precisa de bons exemplos para a gente também ser um bom exemplo como profissional. E com certeza o Paulo é um exemplo. Bem, eu tenho 27 anos, eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, estou há 4 meses, pouco mais de 4 meses para me formar. E lembrando um pouco da minha trajetória, eu não tenho uma família de médicos, diferente de alguns colegas que eu tenho em sala, mas a minha trajetória veio muito com a minha mãe também. Quando era pequeno, aos 8 anos de idade, veio eu e minha mãe aqui para Florianópolis e ela teve como objetivo me trazer realmente para ter minha formação, minha educação base aqui. Então esse era o objetivo dela na época. Então fiz meu ensino fundamental, médio, aqui, depois no cursinho e agora finalizando a graduação. Bem, quando eu estava no ensino fundamental, médio, eu não tinha uma visão muito clara sobre qual profissão eu iria seguir. Então eu me descobri realmente durante o curso pré-vestibular, foi onde que eu tive o primeiro contato com os colegas, e eu percebi a visão deles sobre qual caminho seguir, e muitos estavam para prestar a prova para o vestibular de medicina, e aquilo me deu um norte do que escolher. O Paulo comentou sobre o curso de graduação em Educação Física, eu acabei seguindo nesse pré-vestibular que eu fiz. No ano, eu prestei para Educação Física aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina, passei para ter realmente uma primeira experiência. E o curso, eu fiquei um pouco menos de 6 meses, não completei um semestre todo do curso de Educação Física, mas foi onde eu tive uma noção sobre anatomia, fisiologia, e isso embasou muito mais a minha motivação para estar seguindo com o curso de medicina. Logo no ano seguinte eu voltei para o curso pré-vestibular e eu comecei a estudar realmente de fato para prestar a prova. E no ano de 2019 eu fui aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina aqui. E agora, quase me formando. Que legal, que bacana ouvir você. Então, assim, na verdade, eu acho que essa tua experiência na educação física foi o que te levou também a ratificar a tua decisão pela medicina, né? Exato. Aquilo ali me mostrou realmente o gostar de estudar, mostrou que um caminho que eu poderia seguir com a visão que eu já tinha do curso pré-vestibular. Bacana ouvir isso. E Adriana, a gente que está do lado de cá, né? Uhum. A gente que está um pouco. A gente não está no point of care, mas a gente está na gestão, né, desses serviços. Como é que você vê hoje, olhando para a formação, como é que você vê hoje o contexto, né, que a gente está vivendo? Porque essa é uma pergunta que eu vou fazer, já é um spoiler para vocês dois, já vão pensando aí que é a próxima matemática que a gente vai abordar, né? Esse contexto da formação, esse momento da medicina impulsionada por vários motivos aí. E como é que você vê isso?
Então, a gente vem acompanhando, né, obviamente, dados de número de universidades, faculdades e até o número do alcance aí da medicina dentro do Brasil, né? E a gente percebe cada vez mais cursos sendo criados, cursos sendo desenvolvidos, enfim. E aí a gente também tem esse desafio de transformar essa formação cada vez mais aderente à realidade de mercado, né? Então, o mercado ele muda constantemente e a gente precisa que a educação tenha esse acompanhamento, né? Eu acho que a gente vive uma nova medicina, né? Quando a gente olha 95, a tua formação. Para hoje, né? 2024, a formação do Gustavo. A gente tem aí várias transformações. A saúde, né, a medicina, o campo da medicina é um campo em transformação constante. Todas as evoluções, as novas tecnologias. Como é que vocês analisam o que, que mudou? O que, que mudou claramente, né, na formação e na medicina de lá para cá? Eu acho que primeira coisa, acho não, tenho certeza que muita coisa mudou. Sim, muita coisa mudou. É um abismo, né, entre o que a gente enxergava lá nos anos 90 e o que a gente enxerga em 2024, né? Uma coisa que não deveria ter mudado e que também mudou é o tipo de relação que hoje o médico tem com o paciente. A gente vê hoje uma relação mais impessoal, digamos assim. Eu ainda sou do tempo, né, que o médico ia na casa do paciente. Hoje, o médico não vai mais na casa do paciente. Talvez, não vou dizer que não vai, talvez só exista algum médico que vá, né? Mas assim, não é a tônica. Contexto, né? Não é a tônica, né? Outra coisa, a gente veio de uma formação muito artesanal, porque era artesanal, era o livro didático, né? Era a propedêutica, as ferramentas diagnósticas eram restritas, né? Por um momento onde tu tem uma inserção de tecnologia pesada na medicina, e essa tecnologia hoje propicia, muitas vezes, até que as ferramentas diagnósticas cheguem antes da própria mão do médico no paciente, né? Então, quem já não escutou aquilo, eu fui consultar há pouco por causa do meu ombro, faz uma ressonância e já leva o resultado da ressonância, né? Porque é certo que vai pedir a ressonância, né? Então, eu acho que muita coisa mudou. Positivo? Muita coisa positiva. Porque isso é positivo porque o próprio avançar da nossa expectativa de vida ocorreu em função do avanço tecnológico da medicina. Sim. Então, muitas cirurgias que não conseguiam ser feitas, suporte de vida avançado que não existia e hoje existe, métodos diagnósticos, genética, medicamentos. Então, muita coisa mudou. Eu acho que a gente foi beneficiado em muito com isso, né? O que precisa hoje, talvez, sejam alguns ajustes, né, na formação para adequar a formação do médico para isso que está disposto hoje, né? Porque eu me lembro, quando eu fiz a minha residência em anestesiologia, não existia o ultrassom beira-leito, não existia point of care de ultrassom, não existia bloqueios regionais com ultrassom. Eu tive que me adaptar, eu tive que fazer a formação posteriormente, né? Não existia cirurgia robótica, ninguém anestesiava para cirurgia robótica. Hoje o anestesista anestesia para cirurgia robótica. Não existiam muitas cirurgias oncológicas de grande porte que são feitas hoje, minimamente não existiam invasivas, na época, né? Então, existe uma adaptação. Então, isso também é uma sinalização de que a tecnologia avança tão rápido que, muito provavelmente, o Gustavo que está se formando hoje, ele vai se formar numa condição que daqui a 5 anos é outra totalmente diferente. Então, quando ele estiver terminando a primeira formação dele como residente, já está tudo modificado do que ele conhece hoje. Então, isso eu acho que é um maior alerta que a gente tem hoje, é a mudança muito, muito rápida das certezas que a gente tem, né? Elas mudam muito rapidamente. E pegando esse teu gancho, né, essa tua análise aí sobre a própria formação, escutar o Gustavo é escutar a experiência da formação, né, dessa nova formação médica. E a gente tem hoje um cardápio, né,
de modelos metodológicos que apoiam essa formação médica. Queria ouvir de você um pouco, Gustavo, né, os dilemas dessa formação, como é que estão as tuas expectativas para esse novo momento, esse novo ciclo, né? Conta para a gente um pouco dessa tua jornada acadêmica. Muito bem. Diferente da geração do Paulo, hoje a gente tem muito mais acesso à informação e diversos meios de ferramenta para estudo. Então, a questão didático-pedagógica da época dele, totalmente diferente da minha, que tem muito mais acesso à informação rápida, prática, em qualquer lugar. Basicamente, abre o celular, você tem um mundo de informação que você precisa para solucionar o problema do paciente, independente do local de atuação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação disponível, a gente, como profissional hoje, a gente tem que saber filtrar qual o meio que a gente vai escolher qual o meio de busca de informação que a gente vai estar utilizando para estar solucionando o problema do nosso paciente. Visão geral, assim, eu acredito que com certeza muita coisa melhorou das gerações passadas para cá. Permite um diagnóstico muito mais rápido, diagnóstico, tratamento, prognóstico, a gente tem uma visão mais geral do paciente, a gente consegue entregar algo melhor para ele. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha melhorado muitas coisas de lá para cá. As novas perspectivas agora com a inteligência artificial, como muito é mencionado hoje em dia. Então, no início da minha graduação, eu não ouvia esse termo, inteligência artificial, que hoje está impactando mais profundamente a medicina. E com o tempo, acredito que novas tecnologias, cada vez mais embasadas em tecnologias com inteligência artificial. Isso só reforça até o que o Paulo trouxe ainda há pouco, né, que ele falou, ele terminou a formação dele, diversas tecnologias ainda não existiam, né, diversas metodologias não existiam, então a necessidade de continuar estudando, continuar se aprimorando, aprendendo técnicas novas, aprendendo ferramentas novas que durante o processo de formação, 6 anos, e aí depois tem toda a fase de residência, chegou lá no final, já, né, da formação já tem outras diversas ferramentas que vão surgindo no mercado, que não necessariamente fizeram parte da formação médica, mas que vão agregando aí em todo o processo, né. Então essa importância de se manter sempre atualizado, já que a atualização, o mercado se atualiza constantemente, a tecnologia cada vez mais acesso, né, e não necessariamente o processo de formação consegue acompanhar isso. Tem uma coisa importante nisso, assim, que a velocidade da informação, na verdade, ou a quantidade de informação hoje, ela duplica, triplica, quadruplica muito rápido. Né? Uma coisa que não mudou muito, né? E isso é uma tendência de 20 anos para cá, que é a medicina baseada em evidência, ela continua sendo proposta da maneira como ela foi criada, né? Com os ensaios clínicos, com as meta-análises, com as revisões sistemáticas e etc. Mas, apesar disso, né, hoje a gente tem a inserção do que a gente chama de dados da vida real, porque todo mundo hoje tem algum dispositivo que mede alguma coisa, né? Todo mundo hoje tem um compartilhamento de alguma informação, então quando eu cedo a minha informação para alguém, seja ela da medicação que eu tomo, da doença que eu tenho ou deixo de ter, se eu controlo bem ou não essa doença, o do meu exercício físico, do meu número de passos, da hora que eu acordo ou da hora que eu durmo, eu acabo gerando um outro tipo de evidência que muitas vezes pode colaborar, que ainda não está muito, digamos assim, ainda é uma novidade isso, mas isso certamente, num futuro não muito distante, vai colaborar para muitas decisões clínicas, né, e até decisões de uso de medicamentos, e até medicamentos que são muito caros para o mercado hoje, né, se esses medicamentos realmente têm indicação ou não para aquelas patologias, além do que o ensaio clínico diz, né?
porque a gente sabe que os ensaios clínicos muitas vezes são feitos com uma população muito restrita, né? E não se configura ou não espelha a realidade da população em geral, né? Mas algumas coisas não mudaram. Então, assim, a tecnologia segue avançando e a característica da tecnologia é estar sempre à frente da legislação, né? Então, quando alguém inventa alguma coisa, está aí a inteligência artificial para mostrar isso. A inteligência artificial é da década de 50, mas explodiu em 2022. Ok, explodiu em 2022, não tinha legislação. Então, hoje se discute ética, se discute como é que a gente regulamenta, como é que a gente pune, como é que a gente aceita ou não o que ela está oferecendo para a gente. E talvez agora a gente comece a se discutir o quanto de todo esse hype aí é válido nas diversas áreas que a gente vai utilizar. Por exemplo, na área da saúde, ela ainda tem uma série de restrições, né? Essa semana estava uma discussão muito grande, né, sobre a aprovação no Congresso do próprio marco da inteligência, né, da inteligência artificial. Não existe consenso entre os senadores, entre os deputados. Então, eu acho que a legislação, né, o Brasil ainda vai demorar um pouquinho para amadurecer esse debate e aprovar qualquer marco regulatório aí do uso da inteligência. E ainda se discute, por exemplo, o direito autoral, o direito sobre a propriedade daquilo dos artigos que ela vai varrer e tal. Então, assim, eu acho que são debates éticos e debates, assim, de visão mesmo de mercado, né, que a gente precisa avançar. Só que a saúde não espera, né? A gente não tem como esperar. A evolução é constante, a gente vive isso dentro do nosso segmento há anos e anos. Então, uma tecnologia vem, substitui ou incorpora. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Gustavo. Gustavo, você falou assim, a diferença talvez da minha formação do Paulo é que a gente tem muito acesso à informação, a bases robustas de dados e tal. Eu acho que um grande dilema do acadêmico está relacionado à qualidade, né? Então, acho que o maior dilema hoje é o que, de fato, eu vou usar com a propriedade de apoiar o diagnóstico, ser uma ferramenta. Você sentiu teve momentos onde você refletia, é melhor eu usar isso ou aquilo, com um paciente, por exemplo, um monitoramento, alguma coisa que você trocasse, por exemplo, que você orienta, você e seus colegas discutissem o melhor manejo dessa ferramenta? Assim, desde o início da graduação, a gente é estimulado no curso a buscar autonomia própria. Em relação a buscar o autoconhecimento, para nós estarmos resolvendo o problema do paciente. Então, muitas vezes, a gente tem a orientação por parte de um staff, de um professor, de um orientador, e ele basicamente nos ensina a como pescar, e quem pesca realmente somos nós. Então, nós temos a capacidade de decidir sobre qual ferramenta a gente vai estar utilizando. Isso vai depender do cenário que a gente está atuando. Então, por exemplo, se eu estou atendendo em uma unidade de pronto atendimento com um paciente mais grave, eu vou buscar estar utilizando uma ferramenta de acesso à informação mais rápido, assim, de forma imediata para eu estar tomando a decisão correta naquele tempo. Essa é a tecnologia impactando na prática médica, né? Que a gente tem que dividir, eu acho que o Gustavo foi infeliz nessa situação, assim, tem que dividir o que é a situação crítica da não crítica, né? A medicina é isso, a medicina de consultório, né? Paciente eletivo, ou doente crônico não agudizado, né? É um paciente que dá tempo de examinar, pensar, consultar, né? Então, agora, o paciente crítico, ele é um paciente que necessita de uma abordagem imediata. E de uma abordagem que eu chamo de medularização do conhecimento. Eu tenho que estar com aquilo ali
injetado na medula que eu vou saber o que fazer, porque é uma situação, muitas vezes, de vida ou morte. Então, o treinamento do médico, ele é um treinamento distinto para aquilo que tu pretendes fazer. Eu vou trabalhar mais em situações críticas, eu tenho um treinamento que me permite que eu tome decisões muito rápido, né? Muito rápido e assim, e é claro, e com um embasamento que eu não vou ter tempo de consultar ninguém, né? No máximo, um auxílio de um colega né? ou de repente, uma tomada de decisão baseado num algoritmo que vai estar dentro da minha cabeça, né? Agora, numa situação não crítica, bom, eu posso chamar consultoria de colega, eu posso buscar uma referência, e isso a tecnologia ajuda muito, porque vocês imaginem que na década de 90 eu ia ter que ir numa biblioteca, passar uma tarde inteira num lugar cheio de bolor, espirrando, não ia ter o artigo, provavelmente eu ia ter que pedir para alguém me mandar daqui a uma semana, né? E para eu saber que a terapia para o paciente diabético de última geração é essa aqui. Bom, beleza. Hoje eu pego ali, com a própria inteligência artificial, digito, ela vai me dar pelo menos uma referência, eu vou checar a referência, eu vou no up-to-date, e vou buscar mais referências, então em questão de hora e meia, talvez 2 horas, eu tenha ali todas as informações que eu preciso para me auxiliar com aquela bagagem que eu já tenho e causar um efeito melhor. Agora, no crítico, eu não tenho essa opção, muitas vezes, né? E a gente separem o crítico, né? Paciente de pronto atendimento daquele paciente de sala de emergência. Pronto atendimento que chega com uma dor de garganta não é um paciente crítico, né? Ele está num pronto atendimento. Agora, o paciente que chega em parada cardiorrespiratória, esse não vai dar tempo de eu abrir o livro para saber qual é a dose de adrenalina que eu vou ter que fazer, nem para saber os joules do choque que ele vai ter que tomar, né? Então, eu acho que a medicina, ela mudou bastante, tem todo esse avanço na informação. Mas o que fazer? Mas, ao mesmo tempo, nas áreas críticas da medicina, a expertise e o treinamento médico impacta muito na sobrevivência do paciente. Essa questão do uso de ferramentas, muitas vezes, se encaixa muito bem nos pacientes não críticos como o Paulo trouxe. Então, realmente, para salvar a vida de um paciente, a gente não vai poder perder o tempo, por exemplo, de abrir o celular ou abrir o notebook para estar tomando a decisão. Então, são conhecimentos básicos que a gente tem que ter conosco para a gente estar tomando a decisão sem ter que recorrer à informação. Então, e na tua formação, você sentiu falta de alguma coisa, Gustavo? Bem, eu venho de uma universidade que é referência no Brasil todo. Claro que todas as universidades têm os seus pontos fortes, pontos fracos, mas eu acredito que algum ponto fraco seja mais na questão de conduzir questões mais complexas, assim, do paciente mais crítico, porque querendo ou não é a abordagem do dia a dia. Então, do atendimento de uma sala vermelha, por exemplo, a gente não tem não sai com uma base tão forte. Então, a carga teórica acaba sendo muito alta na nossa formação, e muitas vezes a parte prática ela fica mais limitada, assim. Isso eu acredito que de modo geral também, não só na minha formação. E você vivia isso, Paulo? Com certeza. Na verdade, assim, a complementariedade, assim, ou a maneira que a gente complementava a formação médica era buscar estágios, muitas vezes, em serviço. Por exemplo, eu fiz estágio em terapia intensiva, eu fiz estágio em pronto-socorro. Eu costumava ir no pronto-socorro, falava com o diretor do pronto-socorro, disse, eu quero aprender. E aí,
pegava uma cartinha lá da faculdade, levava para o diretor, o cara autorizava e eu ficava 6 meses no estágio aprendendo a lidar com situações, claro, com um tutor e tudo organizado, né? Mas era a maneira de aprender, porque a faculdade de medicina em si era desenhada para que a gente fizesse a parte prática mesmo, digamos assim, nos 2 últimos anos, né? Então, a gente começava ali a ter convivência com o paciente a partir do 3º ano, quando começava a semiologia, né? Era diferente, também não eram por períodos, né? Não eram por períodos anuais, eram períodos semestrais. Então a gente fazia primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. E aí chegava lá no 5º semestre e a gente começava a ter semiologia médica. Então a gente começava a aprender as técnicas semiológicas, a anamnese do paciente, o exame físico, né? Saber o que era um exame complementar e etc. Depois a gente passava para o 6º e 7º semestre, onde vinham os ambulatórios. Aí a gente começava com as consultas, tanto na clínica médica geral, quanto em algumas especialidades. Sempre tutoreado, né, com um tutor em cada uma dessas coisas. Mas isso era muito pouco, né? Muito pouco. A gente ficava muito na teoria, né? Então, nesse período todo, depois que eu comecei a aprender semiologia, foi quando eu comecei a buscar fora, auxiliava a cirurgia, eu ia para terapia intensiva, eu ia para pronto-socorro, eu ia ambulatório. Eu me lembro que teve uma greve da faculdade, eu fui para um posto de saúde e fiz os 3 meses de greve ali, que voltava e não voltava, né? Eu fiquei dentro do posto de saúde atendendo o paciente. Tinha uma médica do lado e eu fiquei sentado e eu atendia todos os pacientes dela, né? E ela ia discutindo os casos comigo, prescrevia, aí ela assinava embaixo e os pacientes eram atendidos. Como uma preceptora ali. Eu participei de campanha de vacinação para entender o que era vacinação, né? Então, no posto de saúde eu fiquei tipo o estagiário do posto de saúde. Eu estava no 4º ano de medicina, né? 3º para o 4º ano de medicina, né? Então, a faculdade ela nunca vai ser completa, assim, né? Até porque é muita coisa, né? Sim. E ao mesmo tempo, os professores também tem algum limite, né? Do que eles conseguem realmente te passar de informação. Então é isso aí. Eu acredito que os últimos 2 anos de graduação do curso que efetivam todo o conhecimento base aprendido nos 4 anos iniciais, né? Porque você executa realmente aquilo que você aprendeu, que é a parte prática que você fica atuando no dia a dia, seja em consulta ambulatorial, seja em cirurgias, você está no campo mesmo. E o acadêmico de medicina hoje ele tem que ser mais proativo de fato para estar buscando cursos extracurriculares que complementem realmente a formação. E eu acredito que os últimos 2 anos do curso de formação em medicina que trazem totalmente a efetividade de aplicar aquilo que você aprendeu nos 4 primeiros anos de formação, e a pessoa ser proativa em buscar cursos extracurriculares para complementação da formação médica seja essencial, seja em estágios dentro da universidade, seja fora. É o exercício, né, prático daquilo, é a consolidação, né? Na verdade, eu acredito que você vai, e eu acho que de fato é o propósito do currículo, você vai amadurecendo, né? Então você começa a tua jornada acadêmica e você vai aprender o quê? Como que você vai buscar as melhores evidências, como você vai desenvolver, por exemplo, entendendo que você precisa pesquisar, que você precisa, né, desenvolver pensamento crítico e ir lá fazer revisões das diretrizes e escrever artigos, aprender, né? Eu acho que essa jornada é consagrada no final. E só tem uma dúvida, né? Que hoje a gente vê, principalmente hoje, uma lacuna muito grande, exatamente na entrada desse médico no mercado,
por uma porta de plantão, de pronto atendimento, é onde vai exigir dele mais conhecimento e maturidade no sentido de manejo, né, Paulo, como você bem falou. Então, como é que vocês veem isso em relação hoje ao mercado da medicina, onde é muito difícil que um médico, talvez mais sênior, mais maduro, ainda esteja na porta de uma emergência dando plantão e, por outro lado, né, a gente precisa valorizar esse conhecimento. Isso é um assunto para uns 4 podcasts, mais ou menos, né? Mas eu acho que a primeira coisa assim, isso passa, né? E eu acho que não vamos aprofundar muito esse assunto, mas isso passa por uma questão de, primeiro, da estrutura, né? A estrutura hospitalar, a estrutura de pronto atendimento, de emergência, etc. Ou seja, o que ela oferece, e a gente sabe que o Brasil é muito grande, e a gente sabe que existe uma variabilidade muito grande estrutural, né? É verdade. Então, por exemplo, eu venho do Rio Grande do Sul, grande parte das cidades do Rio Grande do Sul são municipalizadas, a saúde é municipalizada. Muitas dessas cidades optaram por exemplo, fechar seus hospitais e comprar uma ambulância, né? Então, no momento que tu fecha um hospital e compra uma ambulância e deixa um pronto atendimento aberto, é porque tu vai mandar o paciente embora na ambulância, né? Então, assim, a primeira coisa é a estrutura. A segunda coisa é a valorização do médico. E a valorização do médico, ela passa não só pelo dinheiro, né? Mas por oferecer condições adequadas de trabalho, oferecer dignidade no sentido de entender que aquele médico está bem formado e ele precisa, então, ter horas de trabalho que sejam adequadas e também a remuneração adequada. E aí, por fim, né, gerar o acesso ao paciente de maneira que o paciente seja bem atendido. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Então, hoje, é claro que quem é o público, né? Quem é o paciente, quem é o médico que vai sair normalmente para atender numa situação dessas que a estrutura não é muito boa, que a valorização não é muito boa e etc. É o médico, normalmente, que está recém-formado, né? Mas esse talvez seja o pior médico para estar nessa situação. Então a gente tem uma inversão de valor, né? Isso é em tudo que é lugar? Evidente que não é. Sim. Evidente que não é, né? Por isso que... Mas é um dilema, né, Paulo? É um dilema. Que a gente precisa... Eu acho que é um dilema da formação médica hoje. Certamente, quem tem hoje o plantão a ser oferecido, ou quem está na boca para ser oferecido o plantão, talvez seja a pessoa menos qualificada para fazer o plantão. É para a gente pensar. Mas é para pensar. E aí, pegando um pouco, né, dessa a gente já avançando aí, né, pro final, pegando um pouco desse relato de vocês, eu queria abordar a relação médico-paciente, a experiência desse paciente, né, porque aqueles 15 minutos de consulta, por exemplo, numa unidade básica de saúde que você está com um paciente, Gustavo, aqueles 15 minutos para a vida daquele paciente que está na tua frente são muito importantes. É onde ele vai conseguir olhar para você, ele vai conseguir contar, né, coisas importantes e vocês trocarem. E a gente vê que isso vem se perdendo um pouco ao longo do tempo. Como é que você pontua a tua prática e como é que você percebe isso? Isso é só uma sensação ou de fato tem ocorrido? Bem, depende muito do local de atendimento. Então, acaba acontecendo sim isso nas unidades básicas de atendimento, uma consulta mais rápida, mas muito se deve ao fluxo de paciente. Então, tem unidades básicas de saúde aqui que tem uma demanda extremamente alta, que faz com que o médico realmente tenha que atender rapidamente aquele paciente para que ele consiga realmente atender todos os pacientes que estão aguardando ao longo do dia. Então,
Quando você diminui o tempo de atendimento, por consequência, a relação médico-paciente diminui. Você não consegue trabalhar o lado, muitas vezes, da empatia, da interação, de entender o paciente como um todo, para você oferecer o cuidado como um todo para esse paciente. Então, de fato, isso se limita na relação médico-paciente quando você fica submetido a uma estrutura de atendimento que tem um alto fluxo de paciente. E como é que a gente faz para recuperar isso? Como é que a gente faz para fortalecer? Eu acho que esse é um tema para um próximo podcast, mas é importante a gente pensar nisso, né? Como que a gente faz para promover uma experiência superior, uma experiência de cuidado empático, de acolhimento, de acesso coordenado? Eu acho que esses dilemas são dilemas importantes que a gente precisa enfrentar, mas que é papo para uma próxima conversa. Agora, para finalizar o nosso papo de hoje, eu queria que vocês trouxessem um insight da carreira de vocês, da formação e da carreira. Então, na gestão a gente tem diversos desafios, né? Eu trabalho na área de gestão de saúde aí há mais de 15 anos, mas se eu tivesse que pensar em um insight, assim, de pronto, porque essa pergunta não foi ensaiada, na verdade, eu acho que vem muito na linha do que o Gustavo falou, que é aprimoramento contínuo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei, dentro da minha carreira, me aprimorar. Porque como a gente conversou aqui, da formação até a execução, quando você entra em prática, na verdade, né, após a sua formação, é uma outra realidade. As realidades, a tecnologia vem sempre ampliando e tudo mais. Então, essa questão do aprimoramento contínuo, na verdade, constante, é um insight que eu tive, e eu vou dizer, não foi logo após a formação, me formei, passei uns 2, 3 anos, eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso inovar dentro da minha carreira, né? E fui buscando conhecimentos, conversando, obviamente, com pessoas mais experientes, pesquisando também, e descobri, eu posso estudar isso, posso estudar aquilo, isso vai me trazer isso, vai me trazer aquilo, então... E aí, desde os meus 26 anos, eu venho seguindo aí... constantemente nesse aprendizado contínuo, sempre buscando algum curso para fazer, alguma nova formação para fazer. Acho que esse foi um site que ajudou bastante aí na guinada da minha carreira. Então, o desenvolvimento, né? Uhum. Isso é bacana, porque a gente dia após dia, né? A gente vai desenvolvendo o nosso legado, né? E aquilo que a gente vai deixar, né? Por onde a gente passa, enfim, como marca. E eu acho que essa coisa do desenvolvimento, né, é muito importante. Isso, desenvolvimento e conectar com as pessoas. Daqui a pouco eu tô aqui conversando com o Paulo, almoçando com o Paulo, ele começa a falar para mim algum curso novo, estudei isso, estudei aquilo, putz, interessante, vou conhecer, vejo que se adapta à minha realidade e, enfim, vou atrás de conhecimento, né, seja pesquisando ou seja conectando aí com uma rede de network importante. Né? Gustavo? Eu acho que segue bastante a linha do que a Adriana falou, do autoconhecimento. Eu acredito que quanto mais você desenvolve o lado pessoal, melhor um profissional você se torna. Então eu tenho muito isso para mim, sabe? Eu acho que hoje a minha relação médico-paciente é muito boa e isso se deve ao meu aperfeiçoamento pessoal, não só profissional de estudar técnica, mas desenvolvimento pessoal mesmo. Você sabe que isso é fundamental na formação da liderança. O primeiro passo para a formação de um líder, né, um bom líder, um grande líder, é o autoconhecimento. Parabéns, eu acho que assim, isso representa um nível de maturidade. Eu lembro que a gente se conheceu já tem um tempo e você já falava assim, eu quero... inclusive foi no evento de executivos e eu falava... Poxa, eu quero isso, eu quero ser esse médico, mas com essa visão empreendedora, essa visão, né, de gestão, essa visão. E parabéns, Gustavo. Muito bom ouvir isso de você. E agora, para os finalmente, vamos lá com o Paulo, né? Diz aí pra gente um insight. Eu acho que o primeiro insight é que a gente vive bastante. A nossa vida é muito longa. Você acha? Eu acho que a gente vive bastante, né? Se a gente pensar assim que os nossos pais, né, queriam se aposentar aos 40 anos de idade. É verdade. Né, porque morrer aos 60, né, provavelmente, a gente não tem mais esse pensamento, né?
Hoje meu pai está com 80 anos e segue trabalhando, né? Porque a coisa que ele mais gosta de fazer depois de jogar tênis é trabalhar, né? Então, mas eu digo que a gente vive demais porque durante a faculdade de medicina a gente aprende a ser médico, a gente aprende a cuidar dos pacientes e a gente sabe que a gente quer uma experiência imersiva, e essa experiência imersiva é no estudo, na ciência, no aprender cada vez mais para praticar cada vez melhor na medicina que a gente está vocacionado. Mas, passados esses anos todos, eu comecei a me dar conta que esse conhecimento não é o conhecimento suficiente. Não é suficiente para tu ser um bom médico, né? Então, claro que tem as coisas internas da gente, de autoconhecimento, mas tem também a relação que a gente passa a ter com as estruturas que a gente convive e com as pessoas que não são médicas e que a gente convive também, né? Então a gente tem que ser um pouco político, a gente tem que ser um pouco advogado, a gente tem que ser um pouco empresário, a gente tem que ser um pouco de quase tudo além de médico, né? Para poder sobreviver também no mercado médico. Então eu acho que o insight é esse, assim, a gente nunca pode parar de aprender, né? E a gente tem que investir no autoconhecimento, como o Gustavo falou, e acima de tudo a gente tem que saber se relacionar muito bem com as pessoas, né? Tá aberto a se relacionar muito bem com as pessoas e sempre aberto a aprender com os outros. Então acho que esse é o grande coisa. A gente vai viver muito e as coisas vão mudar muito rápido. Andréia, e tu então, na verdade, já que ela perguntou para todos nós, se tu tivesse um insight, assim, o que tu traria pra gente aí da tua carreira de quase 30 anos? Então, esse ano são 30 anos, Esse ano né? 30, Paulo 30 ano que vem. Isso. E a gente se sente quase dinossauro, né, Paula? Mas assim, na verdade não. Na verdade, o que eu penso é que... Mas os dinossauros foram extintos, tá? Então... Vocês estão super atualizados, E eu tô super dizendo inovadores. que a gente não vai ser extinto, Não, a a gente gente não vai vai. seguir aprendendo. Eu acho que o maior insight que eu tive e que né, foi assim, o fundamento de toda a minha jornada é que a gente cuida de pessoas, né? Então, assim, e a medicina, muitas vezes, ela se concentra na doença e não na pessoa. Óbvio que a gente tem que ter todo esse manejo com a doença, mas é exatamente isso. E toda a minha jornada foi, então, para melhorar a qualidade da saúde, a qualidade da assistência, a qualidade operacional, com foco nessa pessoa, nas pessoas que precisam, né, da assistência, que precisam dos serviços. Então, assim, o grande insight foi quando eu fui mordida pelo bichinho da qualidade. E aí é a qualidade que te apoia, tanto na conduta técnica quanto na conduta de gestão. Olhando aquilo que precisa de fato ser feito, olhando para as pessoas que vão ser o alvo dessa nossa prática, olhando para os profissionais, para os times, né? Porque o líder não é o protagonista. O líder é aquele que consegue colocar o seu time como protagonista e entregar aquilo que ele precisa entregar. Então, eu diria que esse foi meu grande insight. Excelente, excelente, porque quando a gente atua na gestão, né, a gente pensa isso, de que forma eu posso impactar, né? O médico atua diretamente, muitas vezes, né, não sempre, e na gestão de que forma eu posso impactar, né? Trabalhar liderança, trabalhar processo, trabalhar qualidade, e obviamente tudo que a gente faz também reflete indiretamente no paciente. E apoiar, né? e impulsionar, né, essa atividade que eu acho que é primorosa, que é imprescindível. Se a gente está aqui hoje, é graças, né, a esses dois e todos esses que se formaram e que estão em formação. Uma coisa importante, né, Gustavo, assim, você que está no final de formação, é a preparação para a residência, né? Quais são os seus planos? A gente estava conversando num bastidor aqui, você falou que você tem aí um objetivo. Conta pra gente, divide com a gente um pouco esse objetivo. Muito bem. Meu objetivo daqui para frente é prestar prova para residência médica de ortopedia e traumatologia em São Paulo. O que me motivou a estar e o que me faz querer ortopedia e traumatologia veio muito da base que eu tive da minha formação de experiência prática no campo de cirurgia,
principalmente, e o contato com os profissionais de excelência que eu tive ao longo da formação. E eu acredito que a minha escolha na ortopedia e traumatologia seja o que vai me trazer mais satisfação pessoal e profissional. Bacana. E Paulo, a gente vê muita discussão hoje se realmente a residência é o caminho, muitos acadêmicos aí, muitos médicos se formando e definindo se vão prestar, se não vão prestar. O que você pensa sobre isso? Bom, eu fiz residência médica. Você que fez uma baita residência. Mas, sim, é fundamental que se faça uma formação, assim, a formação clássica, digamos assim, faculdade de medicina, mais residência médica, sejam elas uma residência, 2 ou 3, porque algumas são complementares. Então, por exemplo, cirurgia geral normalmente desencadeia em cirurgias como vascular, oncologia, etc. Né? A própria cirurgia, a própria ortopedia, né? Tem os fellows depois joelho, quadril, ombro e etc. Porque também a medicina começou a ficar muito complexa, né? E à medida que ela vai ficando cada vez mais complexa, ela não tem muito espaço para o generalista, né? Para aquele médico que é generalista. Eu não vou saber fazer tudo. Não tem como, né? Então, mesmo dentro das especialidades, eu também muitas vezes não vou conseguir fazer tudo. Hoje, por exemplo, dentro da anestesiologia, hoje quem faz anestesia para cirurgia cardíaca não é o cara que saiu da residência, né? Quem faz bem é o cara que se especializou em fazer anestesiologia para cirurgia cardíaca, para neurocirurgia, para oncologia, para pediatria, etc. Então, por quê? Porque o conhecimento é muito vasto, e a gente não vai conseguir dominar esse conhecimento todo. Mas eu sou francamente a favor da residência médica. É uma pena que com o aumento do número de estudantes de medicina que saem hoje das faculdades de medicina, poucos vão, em seguida que saem, chegar na residência médica. Porque não tem vaga para todo mundo, né? Cerca de 40% apenas desses estudantes vão chegar numa residência médica em seguida que recebem seu diploma, né? Mas eu sou francamente a favor. Eu entendo que essa é o início, digamos assim, né, da formação adequada de um especialista, é a residência médica. E uma especialização nunca vai substituir todo aquele, né, toda aquela experiência que você adquire ao longo da residência, né? Então, trocar uma residência por uma especialização, como a gente tem observado muitos acadêmicos. A gente tem que ter cuidado, né, André? Assim, porque tem que ter cuidado mesmo, né? Porque depende do que está proposto, né? Por exemplo, assim, a gente chama de residência médica porque isso é um nome antigo, né? É como foi fundamentado o processo há algumas décadas atrás. Por que residência? Porque era o médico em formação ali, ele morava dentro do hospital, né? Ele literalmente morava dentro do hospital. Hoje o termo mais adequado é médico em especialização, né? Então tu vai ter um médico em especialização em cirurgia, um médico em especialização em anestesiologia, em ortopedia, assim por diante. É claro que esses programas normalmente são referendados pelo MEC, então tem toda uma legislação por trás deles e há uma legislação também trabalhista por trás dele, porque ali tem as horas que tu tem que cumprir como médico em especialização, né? Uma carga horária definida, mas também restritiva, para que não seja, digamos assim, abusado esse regime, né? E a gente tem que ver a divisória entre esse sistema MEC e sociedades, né, de especialidades, e CFM, obviamente, né, das pós-graduações, né? Que aí sim, não quer dizer, né, que porque é uma pós-graduação que tu não vá fazer uma formação adequada naquela área de concentração, né? Mas, certamente, depois desse processo, tu vai ter que cumprir um rito para acessar a sociedade da especialização, para que o CFM realmente valide aquilo ali como uma área de... E senão tu vai ficar como uma área de atuação e não como uma especialidade, né? Sim. Então essas nuances, né? Nuances ou pequenas diferenças
não quer dizer que seja um demérito Não na pós-graduação, muito pelo contrário, mas é claro, isso abre um precedente muitas vezes para formações que não são completas, né? Sim. A pós-graduação, o próprio programa de fellow, né? Eu acho que isso é importante, mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer uma formação robusta, né, para o mercado, e os conselhos aí olhando, acompanhando, né, e fazendo o seu papel no sentido de que possam promover cada vez mais a melhor formação médica. Certeza. E a própria preparação do aluno, como o Gustavo falou, né, é importante você se dedicar, é importante você ter um planejamento, é importante você ter toda uma estrutura. E aquilo que a gente vem, né, até discutindo, e uma das nossas preocupações é poder prover esses alunos que saem da universidade num programa de mentoria para residência, num programa de preparação, né. Mas é isso. Pronto. Aí depois... Muito bem. Obrigado pelo convite, Andréa, tá participando aqui do podcast. Primeiro, é sempre bom escutar excelentes médicos como o Paulo aqui, as histórias que fizeram parte da trajetória e da formação como médico. Hoje a gente sabe que a gente precisa de bons exemplos para a gente também ser um bom exemplo como profissional. E com certeza o Paulo é um exemplo. Bem, eu tenho 27 anos, eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, estou há 4 meses, pouco mais de 4 meses para me formar. E lembrando um pouco da minha trajetória, eu não tenho uma família de médicos, diferente de alguns colegas que eu tenho em sala, mas a minha trajetória veio muito com a minha mãe também. Quando era pequeno, aos 8 anos de idade, veio eu e minha mãe aqui para Florianópolis, e ela teve como objetivo me trazer realmente para ter minha formação, minha educação base aqui. Então esse era o objetivo dela na época. Então fiz meu ensino fundamental, médio, aqui, depois no cursinho e agora finalizando a graduação. Bem, quando eu estava no ensino fundamental, médio, eu não tinha uma visão muito clara sobre qual profissão eu iria seguir. Então eu me descobri realmente durante o curso pré-vestibular, foi onde que eu tive o primeiro contato com os colegas, e eu percebi a visão deles sobre qual caminho seguir, e muitos estavam para prestar a prova para o vestibular de medicina, e aquilo me deu um norte do que escolher. O Paulo comentou sobre o curso de graduação em Educação Física. Eu acabei seguindo nesse pré-vestibular que eu fiz. No ano, eu prestei para Educação Física aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina. Passei para ter realmente uma primeira experiência. E o curso, eu fiquei um pouco menos de 6 meses, não completei um semestre todo do curso de Educação Física, mas foi onde eu tive uma noção sobre anatomia, fisiologia, e isso embasou muito mais a minha motivação para estar seguindo com o curso de medicina. Logo no ano seguinte eu voltei para o curso pré-vestibular e eu comecei a estudar realmente de fato para prestar a prova, e no ano de 2019 eu fui aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina aqui, e agora quase me formando. Que legal, que bacana ouvir você. Então, assim, na verdade, eu acho que essa tua experiência na educação física foi o que te levou também a ratificar a tua decisão pela medicina, né? Exato. Aquilo ali me mostrou realmente o gostar de estudar, mostrou que um caminho que eu poderia seguir com a visão que eu já tinha do curso pré-vestibular. E eu queria terminar por aqui agradecendo muito esse papo, a participação de vocês. De fato, foi muito agradável. E sigam-nos. A prática está aqui para te ajudar na formação, no desenvolvimento, impulsionando a carreira médica. Sigam-nos nas nossas redes sociais.
Então, no Instagram, no LinkedIn, acessem o nosso site www.pratica.com. A gente está aí com muitas soluções, um portfólio e desenvolvendo a nossa comunidade médica para que a gente possa apoiar, né, cada vez mais o desenvolvimento médico e a formação médica na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso país, que são imprescindíveis. Então, obrigada e até o próximo episódio.